Beleza, pessoal. Então aqui a gente está na seção 3 agora e a gente vai estudar um mecanismo muito clássico da mecânica, que é o biela-manivela. E nesse primeiro vídeo da seção 3, a gente vai aprender o quê? Como que esse mecanismo é construído, qual que é a geometria dele, como é que funciona o acionamento que a gente escolheu para esse caso de mecanismo, qual que foi o modelamento que a gente fez no SolidWorks para ter essa configuração que vocês estão vendo. E a gente vai ver também o que a gente vai aprender de motion nessa sessão. Por exemplo, a gente vai aplicar motor, a gente vai aplicar força, a gente vai aprender a extrair resultados e assim por diante. Mas antes de continuar, vamos entender qual que é essa aplicação específica da biela manivela. Eu modelei aí um conjuntinho simples de um amassador de latas. Só para a gente poder aplicar um motor e poder aplicar uma força contra a face que está amassando a latinha. Agora a gente vai dar um zoom aqui no mecanismo para entender como é que ele foi construído. Bom, então aqui a gente tem um motor. Esse motor é fixo na placa e na ponta do eixo desse motor a gente tem uma polia sincronizada, onde o passo é 10 milímetros e ela possui 15 dentes. Essa polia transmite rotação para uma polia com 60 dentes. Então isso nos dá uma relação de transmissão de 1:4. Ou seja, a cada 4 giros dessa polia, a gente tem um giro nessa outra polia. No mesmo eixo da polia movida, a gente tem esse disco verde, que é onde é montado um pino, e é sobre esse pino que a gente montou esse braço marrom, que transmite o movimento e transforma o movimento rotativo em linear para esse eixo azul. Agora a gente vai dar uma olhada na forma construtiva do mancal da polia movida. Então vamos lá, a gente vai fazer um corte bem no centro do mancal. Então a gente pode pegar essa face e usar menos 50 milímetros que ele vai dar no centro. E com esse corte a gente vai visualizar bem qual que é a forma construtiva desse conjunto. Então aqui a gente vai ter esse suporte marrom, que é fixo na placa. No suporte a gente tem esse mancal de 2 rolamentos, que é fixo no suporte. E a gente tem um eixo rotativo montado nesse mancal. Sobre o eixo, a gente tem a polia sincronizada e o disco verde, que é o que transmite o movimento para o nosso conjunto, ambos estando chavetados no eixo, ou seja, eles giram juntos. Sobre o disco verde, a gente tem esse eixo que é montado aqui, e nesse eixo a gente monta a nossa haste marrom, que é o que transmite o movimento para o eixo azul. Legal. Agora a gente vai dar uma olhada no lado linear do nosso mecanismo. Até aqui a gente viu a parte rotativa, agora a gente vai para o lado linear. Então legal, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. A gente vai fazer um corte aqui nessa face. A gente vai colocar 48 milímetros, que é metade da espessura do mancal vermelho. E tá aí o nosso conjunto, nosso lado linear da nossa biela manivela. Então aqui a gente tem esse mancal vermelho, que é por onde o nosso eixo desliza. Na ponta desse eixo a gente tem um bloco, que é o que vai fazer o amassamento das latas. A gente tem essa peça amarela, que é onde a lata é encaixada. E nessa face é onde a lata é amassada. Entre essas duas faces, a face fixa da peça amarela e a face móvel da peça rosa. Para facilitar nosso entendimento, essa peça rosa a gente vai chamar de empurrador e a peça amarela a gente vai chamar de suporte de latas. Então, conforme gira o nosso disco, o empurrador se aproxima do suporte das latas, amassa a latinha e a latinha cai nesse vão que a gente está vendo aqui. Então, basicamente, é esse o funcionamento e a função
desse mecanismo. A gente vai ver em mais detalhe agora as dimensões do mecanismo que a gente está trabalhando. Então a gente vai usar essa folha aqui do desenho e vamos começar a dar uma olhada. Vamos começar então pela transmissão. Então a gente tem uma polia de 15 dentes, que é a nossa polia motora, e uma polia de 60 dentes, que é a nossa polia movida. Então isso nos dá uma relação de redução de 1:4. E essa informação vai ser importante na hora que a gente vai aplicar o motor, na hora que a gente seleciona a velocidade que a gente quer para esse motor. Outra informação importante que a gente precisa ver é esse diâmetro aqui de 110 milímetros. E essa dimensão é importante porque o segmento que representa a nossa manivela cai nesse diâmetro. Então, indo do centro até esse diâmetro, a gente tem um raio da manivela de 55 milímetros. Isso vai nos dar um curso linear do nosso empurrador de 110 milímetros. Essas informações são importantes para você fazer a definição do seu mecanismo biela-manivela. Agora, para encerrar esse vídeo de introdução da sessão 3, eu só quero passar com vocês o que a gente vai aprender nessa sessão. Bom, a gente vai aprender a aplicar um motor rotativo, primeiro com velocidade constante, e depois a gente vai aprender como que a gente coloca pontos de variação de velocidade na nossa barra de tempo. A gente vai usar o mate mecânico de engrenamento e a gente vai ver como que a função de correia pode ser usada para substituir esse mate. A gente também vai aplicar uma força de resistência para simular a presença da lata no amassador. E depois a gente vai ver como que a gente extrai alguns dados de engenharia usando a função de resultados do Motion. A gente vai, por exemplo, determinar a potência do motor, a velocidade com que o empurrador avança e recua, e a gente vai estudar um pouco as acelerações envolvidas nesse mecanismo. E com essa parte de resultados, a gente vai encerrar a sessão 3, que é a biela-manivela.